Muito bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. E nesta manhã nós vamos começar louvando a Deus, agradecendo a Deus pela misericórdia, pelo amor, por estarmos aqui vivos, louvando, agradecendo, externando a nossa gratidão ao Senhor por mais um dia. Eu particularmente agradeço a Deus pela noite que o Senhor me concedeu. Dormi bem, o olho da cirurgia de cataratas cada vez melhor. E eu vou começar falando sobre o Evangelho dos Fariseus. Vamos passar uma meia hora aqui, ou uns 40 minutos, deste sábado maravilhoso. Um feliz sábado para todos, um feliz sábado para os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Valparaíso, São Paulo, que estão orando por mim, irmãos que estão sempre ao nosso lado e nos ajudando. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. E nós vamos aqui falar sobre o Evangelho dos Fariseus. Preparei um estudo top para esta manhã, para este dia. E vamos estar falando aqui em nome de Jesus, já que eu não posso hoje estar na igreja. E vamos falar aqui a palavra do Senhor, pedindo a você que compartilhe com outras pessoas, coloque seu coraçãozinho aí. E se você não gostar da live, se retire, porque tem pessoas que ficam falando abobrinha na live, falando coisas que não devem, porque simplesmente não gostam. Querido, é muito fácil. Se você não gostar, você sai. Para não chegar ao ponto de ter que bloquear alguém por uma fala indevida, né? A pessoa não tem desconfiômetro e pensa que pode falar tudo aquilo que vem à mente. E não é assim, né? No tempo de Jesus, os fariseus eram um grupo religioso judeu que prezava por rigorosa observância da lei, das tradições dos anciãos. Contudo, sua prática espiritual se degenerou em um grande legalismo, em aparência e em hipocrisia. Jesus confrontou duramente esse espírito, mostrando que eles tinham um evangelho próprio, um sistema de regras e tradições que sufocava a graça e afastava as pessoas de Deus, o que não é diferente hoje. Nós vamos explicar bem sobre esse assunto. Existem denominações evangélicas por aí que sufocam tanto seus membros com uma ditadura religiosa, com regras, com ritos, com preceitos, com normas, que nem a própria liderança cumpre. E vejamos as características do Evangelho dos Fariseus. Aparência em essência, como nosso texto base, Mateus 23, 25 ao 28. Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de iniquidade. Eles não têm uma transformação no coração. Apresentam uma vida de piedade e, conforme nos diz Paulo, negando a eficácia delas. Eles têm a tradição acima da palavra, Marcos capítulo 7, versículo 7 ao versículo 9, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. O Evangelho dos Fariseus acrescenta peso ao que Deus não exigiu. Aí fazem um estatuto interno, estabelecendo: não pode usar barba, não pode usar calça comprida, não pode fazer isso, não pode pintar as unhas, não pode cortar o cabelo e por aí vai. Não pode usar calça jeans, não pode usar perfume, não pode usar cinto. Gente, eu sou de uma época que todas essas coisas eles exigiam. As pessoas antes eram excluídas porque possuíam televisão. E hoje todo mundo tem a sua internet em casa, tem a sua internet na mão, que é o celular.
Então eles tinham a tradição acima da palavra. Também o orgulho espiritual, Lucas 18, 11 a 12, o fariseu ora exaltando suas obras, desprezando o publicano. É uma vanglória religiosa comparando-se aos outros. São pessoas que consideram-se tão santas que nem sequer dão um bom dia ou a paz do Senhor para o outro irmão da outra denominação. São pessoas que se dizem, entre aspas, ortodoxas e trazem esse orgulho espiritual, classificando-se como os melhores da cidade, classificando-se como os melhores evangélicos. E aí nós temos uma vanglória, uma hipocrisia e falsidade. Mateus 23, 13, fecha o reino para os outros, mas também não entram. Uma fé sem vida que não leva ninguém à salvação. Esses dias um irmão estava me falando que outro falou assim para ele: tira essa barba para que você seja uma pessoa espiritual e tenha oportunidade, tenha sucesso e até possa subir ao púlpito. Quer dizer, não pode subir ao púlpito com uma barba? Me poupe, gente. Me poupe. Hoje eu não estou mais para isso. Hoje eu enxergo de uma forma diferente, graças a Deus. E nós vamos ver aqui o que é religiosidade. Isso é religiosidade porque em nenhuma parte das Escrituras você vê a proibição de barbas. Muito pelo contrário. Não danifiqueis as extremidades da barba. Os sacerdotes usavam barba. Onde que esse irmão, ou essa irmã, ou esse líder buscou um texto bíblico para ter uma base bíblica? Depois, manipulação da lei, Mateus 23, 23. Cuidavam do dízimo minucioso, mas negligenciavam justiça, misericórdia e fé. Aí nós vemos a obsessão por detalhes externos, mas, no entanto, sem aparência espiritual. Apenas sobe no púlpito se tiver com paletó e gravata. Eu fui dessa época. Não se tem oportunidade se não estiver com paletó e gravata, como se o paletó e gravata tivesse unção ou expressasse alguma coisa. O perigo atual do evangelho dos fariseus. Embora os fariseus tenham ficado no passado, o mesmo espírito religioso continua presente nas igrejas e no mundo religioso hoje. Ele se manifesta em legalismo sem graça. O que é o legalismo? É justamente essas regras rígidas, esses preceitos rígidos que são colocados sobre os ombros das ovelhas. Exigências de ritos e regras humanas tem que ser dessa forma. O culto tem que ser dessa forma. É uma ortodoxia, uma liturgia, me poupe, né? Você já sabe tudo o que vai acontecer naquele culto. Julgamento severo dos outros. São pessoas que gostam de julgar a tudo e a todos. O ambiente da igreja não deveria ser um tribunal de julgamento, mas um local em que as pessoas chegassem e se sentissem acolhidas, se sentissem abençoadas e não julgadas pela forma de vida que elas levam, porque isso aí é o trabalhar do Espírito Santo. A santificação, ela é progressiva, vai acontecendo dia após dia, à medida que eu abro o meu coração. Por isso a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Orgulho espiritual e busca por reconhecimento. Aquela pessoa, ela sobe ao púlpito e diz assim: eu não sou pregador, eu não sou cantor. Então desce do púlpito. Como que está pregando lá e diz que não é pregador? Gente, eu não sei pregar. E no fim prega 2 horas. Essa pessoa está chamando a atenção para si. Ela está buscando um reconhecimento. Aí nós temos uma religiosidade vazia e sem amor. É um evangelho cheio de religiosidade. Relacionamento vazio. A Bíblia mostra que Deus deseja um grande relacionamento com o seu povo. E não apenas práticas externas. A religiosidade, quando vivida de forma errada, leva o homem a confiar em rituais, tradições, aparências, esquecendo-se do coração e da graça de Deus.
esquecendo-se de que o amor está em primeiro lugar. E Jesus veio e pregou sobre o amor. Os 10 mandamentos resumem-se em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Isaías 29:13 diz que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. E o que é religiosidade? Religiosidade é a prática da fé de forma mecânica, de forma aparente, sem conexão verdadeira com Deus. A pessoa vai no culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como se ir à igreja todos os dias fosse um sinal de santidade, fosse um sinal de servir a Deus. E pode ser vista em ritos sem sinceridades, em tradições humanas colocadas acima da palavra de Deus, acima daquilo que a palavra de Deus está pedindo. É uma fé de fachada que não transforma a vida, que não transforma a pessoa. Vejamos os perigos da religiosidade. Aparência sem coração. Mateus 23:27. Sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão. O religioso apresenta santidade, porém não apresenta uma vida transformada. Legalismo sufocante. Mateus capítulo 7, versículo 8. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições de homens. O religioso impõe regras humanas e pesa a fé das pessoas. Observem bem o que eu estou falando. Orgulho espiritual. Lucas 18, 11-12, fala justamente do fariseu. O fariseu se exalta diante de Deus e despreza o publicano. A religiosidade gera arrogância em vez de humildade. Eu não sou igual àquilo. Eu dou dízimo, eu levo dízimo, eu dou ofertas, eu faço doações. Gente, isso é religiosidade. Aí nós vemos a hipocrisia e a falsidade. Mateus 23, 3-4, pois dizem e não praticam, atam fardos pesados, mas eles mesmos nem com o dedo podem movê-los. A religiosidade cria líderes que falam, mas não vivem. Líderes que apenas exigem que os outros façam, mas eles mesmos não obedecem. Nós temos aí a ilusão de salvação. Mateus 7, 21-23, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas ouvirão, nunca vos conheci. A religiosidade da falsa segurança sem uma verdadeira conversão. Não há uma conversão espiritual. Porque quando eu tenho a minha vida convertida, eu ajudo o próximo, eu não julgo o próximo. Eu vou entender o que ele está passando. Eu vou tentar ajudar e não atrapalhar a pessoa. Eu vou tentar restaurar a pessoa e não querer colocá-la em um quadrado. Você tem que seguir desta forma. Paletó, gravata, harpa na mão, que é o livro cantor, ou o cantor cristão, ou seja qual for. Dá uma roupagem, uma mudança de roupas na pessoa. Agora você é um servo de Deus. Não é isso, gente. Conversão, ela vem da atitude do coração, vem do nosso interior. Exemplos bíblicos do perigo da religiosidade. Os fariseus eram zelosos da lei, mas contudo eles não tinham vida. Mateus capítulo 23, o povo de Israel oferecia sacrifícios, mas vivia em pecado. Amós capítulo 5, versículo 21-24. E o Senhor disse no livro de Isaías, eu rejeito até as vossas reuniões solenes, rejeito os vossos sábados. Por quê? Porque eles estavam apenas no legalismo religioso, mas não tinham um coração convertido diante da presença de Deus. Nós vemos Ananias e Safira, aparentavam espiritualidade, mas mentiram ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, e versículos 1-11. Vejamos o contraste entre a religião vazia versus relacionamento vivo. Religião vazia tem regras humanas. O relacionamento com Deus tem ênfase, base, fundamenta-se na palavra de Deus.
A religião vazia vive de aparências. O relacionamento vivo encara uma vida interior, vive uma vida transformada, vive uma vida que procede de um coração regenerado, um coração vivo diante da presença de Deus. A religião vazia tem o orgulho: eu pertenço a tal grupo, o meu grupo é o remanescente, o meu grupo é o melhor. Isso é religiosidade, desprezando os demais. E o relacionamento com Deus fala de humildade, traz humildade. A religião vazia apresenta rituais mecânicos. O relacionamento com Deus, a pessoa adora a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A religião vazia apresenta hipocrisia. O relacionamento com Deus apresenta sinceridade. Eu sou falho, eu pequei, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. A religião vazia, ela traz peso e escravidão. E o relacionamento com Deus, ela traz graça e liberdade. Não libertinagem, liberdade. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 4, 23 ao 24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como vencer a religiosidade? Examinar o nosso coração, sempre, cada dia, cada momento. Buscar intimidade com Deus, buscar intimidade com a palavra de Deus. Na oração, através da palavra, através do jejum. Viver pela graça e não pelo legalismo. Praticar a fé com amor e com sinceridade, ajudar o próximo. A verdadeira religião está em Tiago, que fala sobre ajudar as viúvas e ao próximo, fazer o bem, é praticar as boas obras. Olhar para Cristo, não para as tradições humanas. Olhando unicamente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele é o único perfeito. Hebreus 12, 2. A religiosidade é perigosa porque mascara a verdadeira fé. O maior inimigo da espiritualidade genuína não é o ateísmo, mas uma fé aparente e hipócrita. Deus não quer apenas práticas externas, mas Ele quer um coração quebrantado, um coração regenerado, uma vida transformada. Tem um hino que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, um coração que está apegado ao coração de Cristo. Um coração que considera o outro da outra denominação como o seu irmão. Um coração que não vai dizer a minha igreja. Primeiro, igreja somos nós. Gente, Jesus ele pode dizer a minha igreja porque foi Ele quem edificou a igreja. Ele é o fundamento da igreja. A religiosidade, ele despreza o outro. A religiosidade não aceita o outro da outra denominação. Não vai nem sequer fazer uma visita ao outro. Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8. O Senhor não quer apenas rituais, mas quer que o homem pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. O contraste com o Evangelho de Cristo. O Evangelho dos fariseus e o Evangelho de Cristo. O Evangelho dos fariseus tem uma aparência exterior. O Evangelho de Cristo tem uma transformação interior, não tem aparência. No Evangelho dos fariseus, segue tradições humanas. O Evangelho de Cristo segue a Bíblia, segue a palavra de Deus. O Evangelho dos fariseus é um evangelho de orgulho, é um evangelho de vanglória. O Evangelho de Cristo é um evangelho de humildade, é um evangelho de serviço. O Evangelho dos fariseus traz peso e escravidão. O Evangelho de Cristo traz graça e liberdade, como eu já falei para vocês. O Evangelho dos fariseus é pura hipocrisia. O Evangelho de Cristo é sinceridade de coração, de corpo, alma e espírito. O Evangelho dos fariseus é exclusão. O Evangelho de Cristo é inclusivo, é inclusão. Não rejeita a nenhuma pessoa. Você não pode pertencer ao nosso grupo. Você não pode fazer parte do nosso grupo.
porque você tem esse jeito. Esse não é o Evangelho de Jesus. Esse não é o Evangelho transformador. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 11, 28 ao 30, o jugo de Cristo é leve, em contraste com o peso dos fariseus. Como vencer o espírito farisaico, né? Examinando o nosso coração, colocando a palavra de Deus, buscando a graça e não buscando regras, priorizando o amor acima da forma, praticando a justiça, a misericórdia, praticando a fé, olhando para Jesus como o centro da nossa fé e não para a aparência externa. E o Evangelho, chegando aqui, pessoal, ao final, nas nossas considerações finais, o Evangelho dos fariseus continua vivo, sempre que a religiosidade substitui a graça, quando a aparência vale mais do que a transformação do coração, e quando as traduções humanas se sobrepõem à palavra de Deus. Jesus não veio fundar uma religião de regras, mas um reino de vida, um reino de graça, um reino de amor, um reino de verdade. O desafio da igreja hoje é não cair na mesma armadilha dos fariseus, mas viver um cristianismo autêntico, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de justiça. E aqui eu tenho algumas citações sobre o perigo da religiosidade. Martinho Lutero disse: a religião sem o evangelho é apenas mais uma forma de idolatria. O legalismo prega sobre obras sem Cristo. O evangelho prega Cristo e com ele as obras. John Wesley: a religião da fachada é o maior inimigo da verdadeira piedade. Nada é mais perigoso para a alma do que substituir o novo nascimento por meras formas religiosas. J.C. Hillel: santidade. É possível ter muito de religião, mas nada de Cristo. A hipocrisia religiosa é o disfarce preferido de Satanás. A.W. Tozer: o perigo da fé superficial. A fé superficial se contenta com ritos. A fé verdadeira busca a presença viva de Deus. A maior tragédia da igreja moderna é ter muitos religiosos, mas poucos adoradores. Hernandes Dias Lopes: o perigo da religião sem Deus. A religião sem Deus é um caminho para o inferno pavimentado de boas intenções. Os fariseus estavam tão ocupados com a lei que perderam o Senhor da lei. Eugene Peterson: um longo caminho de obediência. A verdadeira espiritualidade não é performance, mas perseverança. O religioso faz para ser visto, o discípulo faz para obedecer. Philip Yancey: o Jesus que eu nunca conheci. Jesus atraiu os pecadores e incomodou os religiosos. A maior barreira para conhecer a Deus não é a descrença, mas a ilusão da religiosidade. Dietrich Bonhoeffer: discipulado. Cristianismo sem Cristo é apenas religião, e religião sem Cristo é morte. Graça barata é religião sem arrependimento e sem obediência. Oswald Chambers: tudo para ele. Deus não busca a perfeição religiosa, mas corações quebrantados. O perigo é adorar a religião em vez de adorar a Deus. E nós encontramos muito isso, né? C.S. Lewis: cristianismo puro e simples. As pessoas mais religiosas podem estar mais longe de Deus do que os ateus. A religião que não transforma o coração não passa de um teatro. Então, gente, aí eu concluo dizendo: você é um fariseu atual? Você é um religioso? Ou você é um seguidor de Cristo? Pensa um pouco nisto nessa manhã. Você segue apenas rituais? Ou você obedece o Evangelho de Jesus com um coração puro, com um coração sincero? Vejam que o Evangelho farisaico, ele obedece a legalismos, vive de aparências e de hipocrisia. E você? Vive de aparência, vive de hipocrisia?
O amor de Deus está derramado em teu coração, que você aceita as pessoas da forma como elas são, e Jesus não excluiu a ninguém. Ele disse: vinde a mim, tome a sua cruz, siga-me, seja o meu seguidor, seja o meu discípulo. E quando eu compreendo isso, quando eu compreender isso, eu vou estar compreendendo que o reino de Deus não se faz com aparência. O reino de Deus se faz com um bom caráter, com fruto, com arrependimento, com amor, com fé, com aceitação, com inclusão. Amém? Pai amado, Pai querido, nesta manhã, eu te louvo, Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor, eu te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço, Senhor, porque eu posso falar do teu amor para o mundo através da internet, eu posso levar a tua palavra, Senhor, a muitas nações, ou a todas as nações, através das redes sociais. E ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa seguidora da tua palavra, e não um religioso que estabeleço regras e preceitos e nem eu mesmo posso cumprir. Ajuda-me, Senhor, a olhar somente para o Senhor e a olhar para o meu irmão que está aí, Senhor, diante do computador, ouvindo estas palavras, e que possamos juntos povoar o reino de Deus, porque o verdadeiro evangelho, ele traz mudança, o verdadeiro evangelho, ele traz arrependimento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.